Salve, salve, povo circulante, o povo que anda pelas quebradas. Hoje, Rádio Busão no ar, com uma convidada monstra. Olha, essa aí, a moça das artes, Carolina Itza. E, Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite, de vir falar conosco. Estou muito contente de poder fazer essa prosa contigo, viu? Eva, da hora, eu que fico feliz de estar aqui. Para começar nosso embarque, queria que você contasse um pouco como está tudo no seu nome. Contasse um pouco da sua ancestralidade pelo seu nome, seja ele artístico ou, né, o seu nome registrado, batizado. Bom, nossa, meu nome. Então, tem um... Bom, primeiro, né, eu tenho uma ascendência japonesa, misturado com diversas outras racialidades, etnias, sei lá. E isso me marca muito, né, porque realmente é uma influência na minha vida. E então eu tenho esse primeiro nome, assim, que eu neguei durante muito tempo, né, que é Tieme, que todo mundo na minha família recebe um nome brasileiro, né, e um nome japonês, para a gente se lembrar, né, da onde a gente veio. E geralmente os nomes japoneses, eles têm um significado, né? A gente também não procura muito saber o significado do nosso nome brasileiro, mas o japonês quer dizer inteligência. Então colocaram, e eu gosto realmente de estudar, assim, então acho que combinou, assim. Então esse é um nome que eu neguei durante muito tempo, assim, e eu fui arranjando nomes artísticos também através do grafite, assim, né? Um deles é Itizá, que uma vez eu li um livro da Gioconda Belli, e aí tinha uma personagem chamada Itizá, que é uma entidade como se fosse a nossa Oxum, é uma entidade das águas doces, e essa personagem ela entrou no corpo de uma revolucionária sandinista e ajudou essa revolucionária a fazer a revolução sandinista. Então eu me apaixonei por essa entidade. E uma vez, pelo grafite, assim, quando eu fui grafitar no México, eu conheci algumas Itizás que eu gostei muito, assim. Então esse nome, sei lá, eu fui gostando, assim, e eu sabia que eu tinha que ter um nome de guerreira, assim, de rua, né? Então eu escolhi esse nome para lembrar que eu também venho de Abiyala, que eu sou Tieme Itizá. Ai, que bonito. É sempre importante a gente trazer essa referência da ancestralidade, né? E aí você falou que você negou um pouco, né? Uhum. Esse nome que você herdou de uma linhagem, né? Você tem uma raiz, né? Uma parte da sua raiz em Minas Gerais, Uhum. né? Que é um território que a gente pouco fala, pensando na construção do Brasil. Uhum. E o nome, pensando numa artista, né? E aí queria que você trouxesse também essa reflexão, que é deixar seu nome para a história, né? Uhum. Então, como que esse nome que você hoje se apropriou com muita beleza, né? Assim, as suas obras são muito bonitas de ver, vou chamar de obra, porque é esse lugar que a gente tem que aceitar também. Não sei se Uhum. a gente pode discutir isso também. Sim. Mas essas peças, dessa qualidade da imagem, né, que traz o seu nome e um pouco dessa sua trajetória, né? Na verdade, um pouco não, traz bastante a sua trajetória, né? Sim, tem os grandes pintores e pintoras japoneses antigamente, dos 1000 anos, eles sempre trocavam de nome. Eles iam morrendo e renascendo, então a gente nunca sabe, por exemplo, o Hokusai, ninguém sabe se ele é um pintor ou se ele foi vários. Se várias pessoas adotaram esse nome, se é toda uma linhagem de pessoas, ninguém sabe dizer ao certo, assim. Se souberem, por favor, me mandem uma mensagem, porque eu também não sei. Mas tem isso de ir trocando o nome à medida que o seu trabalho muda, né? Tem um renascimento e também tem uma luta contra o ego, né? De você não se cristalizar numa coisa e, sei lá, às vezes ser o que as pessoas querem que você seja. E eu tenho isso também dentro de mim, sabe? Às vezes eu comecei como Carolzinha Teixeira e às vezes eu procuro no Google, assim, ainda tem
referências, Carolzinha Teixeira, lá no passado, minhas primeiras obras. Aí virou Carolina Teixeira, aí eu assinava TM, certa época, aí veio Itizá, e eu tô buscando outro nome atualmente, assim, né? Porque eu sei que várias coisas já morreram dentro de mim, e talvez a gente precise fazer esses movimentos para a arte continuar viva, né? Se enunciar de formas diferentes, né? E não ter esse apego também do, sei lá, às vezes você é muitas coisas na vida, assim, e não só uma. Nossa, que bonita essa imagem que você trouxe através das palavras, que dá a sensação de que cada Carol produziu, né? Essa coisa da linha do tempo, né? Se desenvolveu, fechou um ciclo e parte para um novo, né? E a gente pensa nessa coisa da imagem na sociedade atual, que é muito importante, a gente está muito preocupado com a nossa imagem, né? Principalmente com essa coisa da tecnologia, das redes. Como que é produzir arte nesse atual momento em que todo mundo pode fazer arte, né? Porque isso todo mundo pode. E assumir um discurso também, porque fazer arte não é só... Pode ser um lugar terapêutico, e aí essa é a minha pergunta, é um lugar terapêutico ou é um lugar também de militância? Eu acho que, bom, tem várias coisas, assim. Eu acho que a arte ela pode ser uma prisão que a gente cria pra gente, ao mesmo tempo que ela pode ser uma redenção, né? Um exercício de liberdade, ela pode ser uma prisão ao mesmo tempo, né? Eu não acredito nesse, nossa, de que tudo é lindo, maravilhoso na arte, porque não é. Inclusive quando mistura questões de trabalho, né? Quando mistura essa coisa das redes sociais, então a gente vai criando essas como se diz? Acho que a gente para de se movimentar, né? Eu acho que a arte ela é boa quando ela se movimenta e consegue afetar outras pessoas e, né, tem sempre uma política por trás disso, tal. Então, eu acho que, não sei, é sempre um desafio. Você sempre tem que estar se situando, né, ao redor do que você está fazendo. Assim, você tem que olhar de dentro e de fora para ver sempre assim o território que você tá e o que você está fazendo com a arte que você faz, assim, né? Eu tento fazer esse exercício e é muito dolorido também, né? Então, às vezes a cura ela não é só bonita, né? Ela tem algumas mortes, tem processos de se criticar e às vezes ouvir críticas é muito difícil, né? E ainda mais quando você faz arte de forma pública, assim, né? Sempre tem uma crítica. Então, é tudo no seu nome, né? E eu sempre acho que a responsabilidade é nossa, né? Assim, se a gente decidiu fazer arte como caminho, que é muito diferente, por exemplo, sei lá, a Isis vai fazer um desenho no fim de semana, né? Ou ela faz na escola. A gente, para ser, eu acho que artista, a gente traça uma trajetória, né? E essa trajetória ela é contínua, ela é permanente, é um processo de estudo, né? É um processo de botar a cara a tapa e de se relacionar com as pessoas através da arte, né? Então é muito diferente de fazer um desenho esporádico, né? É você ter uma permanência, como os pintores japoneses, né? Eles iam até o fim da vida, trocando de nome, e eu pretendo muito que esse seja... Eu acredito muito no caminho, né? E que cada pessoa, mesmo que a gente não queira, né, seguir o caminho até o fim da vida, eu acho que eu quero, né? Tipo, eu sinto isso dentro de mim, né? Que, eu quero seguir esse caminho até o fim, assim, né? Porque eu sei que isso me estabiliza, assim, né? Me faz bem. Mas nem sempre é sossegado fazer isso. Você falou assim, do caminho, né, e do território. Por onde você começou efetivamente a sua vida artística? Na rua? Você começou em qual território? Onde você ocupou e fez as suas primeiras marcas? Eu sempre fui do desenho, né? Desde criança, assim, minha brincadeira era desenho. Todo mundo que me via falava, nossa, como é legal esses desenhos, né? Eu gostava muito de desenho, colagem, essas coisas, né? Que
sempre eu tive essa atenção para isso, eu gostava, né? Mas eu acho, assim, que mesmo quando eu pichava, quando eu comecei a ir pra rua, eu ainda não me encarava como artista, como, né, tipo, eu só fazia as coisas, mas eu não refletia muito sobre isso. Eu fazia porque estava todo mundo à minha volta fazendo, né, então as minhas amigas iam pichar, eu ia pichar junto, né, mas isso claro que fez marcas, né, na minha vida, na minha experiência, fez eu fazer o que eu faço hoje, mas eu acho que a gente vira artista quando a gente se conscientiza de que a gente é artista. Tipo, ó, eu sou, então eu vou fazer isso como estratégia de vida, né. E isso foi só quando eu comecei a frequentar os saraus, né, que as pessoas iam me falando: "Ó, você é artista, você faz a capa do meu livro. Carolzinha, é você que vai ter que fazer isso". Então, tipo, é aquilo, né, toma o microfone e é isso, né, tipo, no caso, toma aqui o spray, o pincel e a gente precisa de você, porque tem alguma coisa se movimentando e não tem gente que tá fazendo o que você sabe fazer, então você precisa fazer, né. Então eu comecei a fazer. Mas foi uma identidade que eu criei para mim mesma, né, um imaginário que veio coletivamente. Isso é muito marcante para mim, assim. Eu sou muito grata por isso. O sarau, né? O sarau passando pela Sim, vida de muita gente, mexendo bem. Você falou que começou pelo picho, sim. e depois do picho você percorreu para onde? Eu eu fui pro grafite, né, eu fazia, sei lá, uns 3 murais por ano, né, mas no picho, enfim, eu fiquei um bom tempo, assim, e depois eu parei, né, eu comecei a fazer coisas muito esporádicas. Eu fui fazer faculdade, né, eu sou antropóloga, tá, gente? Tipo, eu dei uma curva, assim, na minha história, né, porque realmente eu não achava possível que aquilo que eu fazia, que eu gostava, fosse um caminho de vida. Só foi possível quando as pessoas começaram a me falar que era possível, né, e eu comecei a ver outras pessoas fazendo. Então, assim, pelo caminho traçado da minha família ou, sei lá, do que meu pai falava, ou, tipo, das pessoas que conviviam comigo na rua, na escola, meu caminho era, sei lá, vai fazer o Cefam e vai dar aula e vai, né, tipo, vai fazer faculdade, sei lá, vai fazer alguma outra coisa. E aí eu fui descobrindo através do sarau mesmo. Você é uma mulher periférica, né? Ali da região você cresce na Zona Oeste ali, não é isso? Vila Sudoeste. Indiana, depois Morro do Querosene. A gente tem culturalmente, né, a periferia é um grande celeiro de arte, assim, a gente produz muita arte sem nomear que faz arte, porque Uhum. a gente entra na lógica do trabalho, enfim, da sobrevivência. E aí você falou dessa coisa de não acreditar a não ser que outra pessoa fale. Queria que você contasse também pela sua experiência como antropóloga, né, onde que está essa desvalorização da arte no cotidiano? Porque o cotidiano marca a sua produção artística também, né? Uhum. Então, onde isso se encontra e onde você ressignifica isso na sua produção artística? Bom, eu acho que uma das coisas que mais me marcam, assim, falando de cotidiano, esses dias, eu recebi, né, do meu pai, assim, um presente que era como se diz? Aquela tabela de preços da Nunca. minha avó, que é costureira, né, então ela fez todo bonitinho, né, pregou os botões e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, nossa, a minha avó, né, ela era uma artista, né, a forma como ela agia no mundo, assim, ela tinha uma poética dela, né, as roupas que ela fazia, só ela fazia, o jeito como ela pensava a costura e como ela ensinou um monte de gente a costurar, né.
Então isso me inspirava muito. Os primeiros retalhos, né, ela que me deu, assim, que eu aprendi a costurar foi com ela, a fazer bordado. Então, essa coisa de imaginar alguma coisa, fazer um projeto na cabeça, às vezes até desenhar, né, e materializar, foi com a minha avó, por exemplo. E é uma coisa, assim, que ninguém liga mesmo, né. Hoje em dia que a gente, né, sei lá, com a nossa maturidade, não sei o quê, a gente vai pensando nisso, assim. Mas eu acho que isso é um conhecimento artístico muito importante, né, de fazer um projeto e materializar, assim. Eh, Às vezes eu vejo uns desenhos do meu pai, porque ele faz, sei lá, ele sempre está reformando a casa, ou ele faz uma cadeira, ele faz mesa, né, ele tem essa coisa de gostar de marcenaria. E aí eu vejo os desenhos dele, eu sempre convivi com os desenhos dele, né. E eu mesmo para fazer grafite, assim, eu sempre tenho que fazer um projeto, né, e depois materializar esse projeto. Então eu acho que essas coisas do cotidiano foram me preparando, né, porque eu aprendi muito com isso, assim, né, para eu ser artista hoje. E eu acho que a gente não valoriza esses conhecimentos, né, e que muitas vezes começam com um desenho, às vezes umas garatujas, assim, mas isso é muito importante, eu acho que tem várias camadas de conhecimento por trás que não são esse da ciência, né, sei lá, ocidental, mas que são outras, né. Por exemplo, a arte de fazer uma casa, assim, Mesmo sem ter enfim, mesmo sem ter estudado estudado arquitetura. arquitetura, né, enfim, essas coisas para mim são bem importantes. Olha aí. Você falou um pouco da sua passagem no picho, tem essa inspiração da família, né, esse núcleo familiar que eu acho que é importante para todo mundo, né, e você trouxe com uma beleza, os trabalhos manuais, né, a mão muito presente. E aí eu queria que você contasse, porque a gente tem uma imagem de arte japonesa, né, que são, pelo menos a minha imagem de arte japonesa, através das pinturas dos haikais, né, que é Aham. muito bonito de ver, e também das cerâmicas, os trabalhos que eles fazem em cerâmica. Uhum. E você tem caminhado bastante nessa produção artística, que é para além do quadro, além do muro, né, dessa Uhum. ocupação da rua. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa, esses suportes de fazer arte diferente, né? Assim, o muro, a interação com as pessoas na rua, ou uma arte que você está mais em casa na produção, ou até mesmo, né, você é solicitada para ilustrar livros, Uhum. né? Tem 2 livros super bonitos que você ilustrou, que eu li, né? Mas tem muitos outros, tem muitos outros. É, como que é essa produção em lugares diferentes, suportes diferentes e com a interação com as pessoas, né? Porque a Uhum. arte é esse lugar que mexe muito, e aí mexe, como você já disse, de várias formas. Tem gente que recebe muito bem e tem outras que vão ser Sim. mais arredias, né? Aham. Então, como que é essa interação e a produção? Bom, você falou da escrita, né, japonesa. O meu Dichan, ele fazia a escrita japonesa, a gente chama essa técnica, né, de Shodo, que a tradução é caminho da escrita. Tem, claro, várias coisas dessa cosmologia que são filosóficas e também espirituais, né, tem a ver com as encantarias japonesas, né. Uma das coisas é o momento, então tem a ver com uma filosofia de vida mesmo, uma postura artística que você faz e admite o erro, né, admite o imperfeito. Então aquilo que você fez, feito, né. Isso eu preciso aprender, mas na pichação é um pouco parecido, né, que também é um caminho da escrita, assim como o Shodô. Então, eu sempre penso assim, de uma certa forma, eu fiz o caminho da escrita,
mesmo sem saber. Sem consciência, O caminho né? da escrita maloqueiro. Mas eu fiz, né? Sem saber, inconscientemente, e aí as duas pontas se encontraram agora, né? E eu comecei a pensar sobre isso e a tentar praticar. É claro que eu não sei nada de Shodô perto do que, sei lá, minha tia Ruth sabe, ou meu Dichan sabia, mas eu quero muito aprender, assim, porque tem coisas que são muito importantes, inclusive para quem não é japonês, aprender, né? Sei lá, onde eu moro lá, no Campo Limpo, é importante ter Shodô lá, e é importante ter pichação. É importante que essas coisas confluam, né? E dialoguem, e mesmo que elas não sejam a mesma coisa, que elas entrem em embate, que elas existam ao mesmo tempo, assim. E eu acho que algumas pessoas podem fazer isso, né? Assim como eu acho que cada pessoa é um vértice, né, de várias influências. E só essa pessoa pode fazer o que ela pode fazer. No meu caso, misturou uma pá de gente, uma pá de entidade E fez do muita... Shodô, da pichação, misturou todo mundo e eu posso fazer isso, né? Não, claro que qualquer pessoa pode fazer, né? Mas para mim foi um pouco mais fácil porque tinha a proximidade, né? Por exemplo, do meu avô, do meu Dichan. Então, acho que é isso. Não sei se eu me perdi na sua pergunta, mas eu acho importante a gente se situar das nossas influências, no caminho que a gente fez na vida e as pessoas que vieram antes e agir a partir disso. Conta um pouco dessa relação das produções, né? Dessas linguagens dentro da arte, né? Você falou da confluência, né? Da pichação, e dessa escrita japonesa, que não é igual, mas que se encontra em alguns momentos. Mas essas outras produções que você faz, como que é para você lidar com essas novas linguagens, ou com as velhas linguagens da arte? Então, eu acho que hoje, né, assim que meu trabalho já caminhou alguns anos, né, algumas décadas, eu sinto que várias pontas estão se amarrando, mas só agora, assim, depois de muitos anos, né? Então, estudos que eu tinha começado lá no começo, quando eu fazia pintura abstrata, ainda adolescente, né? Estão começando a se desenvolver agora, porque eu pude fazer isso agora, porque eu estou podendo fazer isso. Ou até as minhas personas no grafite, né? Eu acho que elas dizem coisas que eu não conseguia dizer antes, assim. E eu estou tentando colocar tudo isso para caminhar, né? A gente, artista periférica, né? Ou, enfim, a gente, como eu disse, tem as prisões e tem as liberdades. Eu, durante muito tempo, eu tive que fazer um tipo de trabalho por uma questão de sobrevivência. E não que, tipo, isso não fosse prazeroso, que eu não gostasse, mas às vezes a gente quer mais, assim, né? Então, eu acho que teve um momento da minha vida que eu pensei, pô, eu fiquei conhecida por fazer aquelas mulheres fortes e bonitas porque em um certo momento histórico isso foi muito importante, né? No começo da literatura periférica, não sei se é o começo, mas tipo, quando efervesceu tudo de novo, né? Precisava ter na capa de um livro, precisava ter, né? E eu fui convocada a fazer isso. E eu achei importante fazer parte e, né, ser autora também. Mas em certo momento vieram outras perguntas assim. E aí eu sentia que quando eu tentava fazer outra coisa, as pessoas me recolocavam naquele lugar que já estava dando certo. E às vezes você quer fracassar, pô. Sabe, você quer tipo experimentar e errar. Não é que você quer, mas às vezes é preciso. É uma necessidade vital, assim. Então, eu acho que hoje eu tô mais corajosa para, não só mais corajosa, mas porque eu consegui, né? Ah, tá, isso aqui tá dando certo. Deixa eu fazer umas outras coisas aqui que estão pulsando, né? São outras pesquisas que eu tô fazendo mesmo, né? Com cerâmica, com intervenção urbana, com os dentinhos, né?
com as estratégias taoístas, que eu acho que é o centro, assim, de todo o meu trabalho, né? Eu sempre estou pensando em estratégia, e do ponto de vista taoísta, né? Não é qualquer estratégia, não é estratégia militar ocidental, né? É outra coisa, e é isso. Acho que hoje a coisa tá mais pulsante. Você trouxe duas palavras que eu queria que você explicasse para quem vai nos ouvir, né? Tá. Nos ver. A encantaria na sua produção artística e o taoísmo como eixo da sua produção. Tá. Né? Como que é? É um taoísmo encantatório, uma encantaria do taoísmo? Ou são duas coisas diferentes que se encontram? Bom, me perdoem meus mestres, minhas mestras, eu vou tentar explicar o taoísmo. Espero que me ajudem. Porque eu sempre acho que, pô, a gente sempre tem muita coisa para saber, eu posso... Mas pesquisem aí, tá, povo? Não confiem em mim, não. Bom, o taoísmo é uma cosmologia chinesa do território que hoje é a China, né? Antigamente era outros babado lá. E é enfim, uma cosmologia que remonta assim a mais de 7.000 anos, quando as pessoas nem eram humanas, né? Elas eram metade gente, metade bicho. São os primeiros registros do taoísmo. O taoísmo, ele pensa o mundo a partir das energias, os pulsos, né, de yin e yang, e a partir disso tudo se faz. Mas aí foram se somando camadas, assim, né? Por exemplo, de estratégias de guerra, por exemplo, de medicina, né? Então, a acupuntura é uma arte taoísta, o Tai Chi Chuan, sei lá, o Kung Fu, sei lá, muitas coisas, né? Tem essa base taoísta e ela tanto pode ser um sistema xamânico, né? De uma religião, entre aspas, porque não é uma religião. Uma conexão direta com o espiritual, né? Sim, é uma encantaria, né? Que não é monoteísta, né? É uma pá de... É igual aqui no Brasil, tá, gente? E, enfim, muitas entidades. Essas entidades são elementos da natureza também. E agem, né, pela combinação desses elementos. E a minha família, né, a minha mãe, principalmente, ela me passou o taoísmo através do oráculo do I Ching, porque tem um oráculo, né, que também é um livro de conhecimento que baseia toda a cosmologia, né, do taoísmo. Então, isso muito nova, assim, eu já fui aprendendo a abrir o I Ching e até hoje, assim. Inclusive, a gente tem que marcar um Sim. isso. Sim. E aí é isso. E a encantaria, eu aprendi essa palavra quando eu dançava Bumba Boi, né? Gente, eu cresci lá no Morro do Querosene, fui muito tempo do grupo Cupuaçu, de vez em quando ainda sou, né? E encantaria. Essas coisas que acontecem e que a gente não vê com os olhos, mas que a gente sente. Não sei se o povo entendeu, mas eu achei muito bom. Mas no taoísmo tem isso também, não é só na macumba, no candomblé, na umbanda. Os asiáticos também têm uma cultura xamânica, né? Isso é importante dizer, assim, então é uma confluência muito grande. Inclusive uma confluência indígena, asiática, africana, né? Todo mundo está ali dialogando, apesar de serem coisas diferentes. Estamos lutando contra um inimigo comum. Sim, sim. É bom você trazer essas explicações, porque para que as pessoas conheçam bem quem é Carol, né? Carolina Teixeira Itzá, porque é exatamente esses encontros, né? O Brasil a gente pode problematizar as questões, né, do período colonial e que tem resquício até hoje. A periferia, grande parte da periferia da nossa região ali, Campo Limpo, o Butantã, teve uma ocupação, né, das colônias japonesas, né, o Jardim das Rosas. Eu lembro
que é uma família oriental, né? Não sei se efetivamente são japoneses, mas que plantavam rosas. Então, dessa presença também dos japoneses na periferia, e que, com o passar do tempo, foram desaparecendo, mas que a cultura também permanece, né? Está no atravessamento na periferia também, né? Que é uma outra imagem que a gente não discute. A gente fala, é extremamente necessário falar da negritude, porque realmente é um elemento de fundação, né, os povos originários, né, os indígenas, mas essas outras culturas que também chegaram como camadas de suporte e apoio, né? Você trouxe esse elemento de encontro mesmo, né? Porque a espiritualidade é o que sustenta essas culturas milenares, né? Uhum. Sim, eu acho que as pessoas que vieram do Japão também foram colonizadoras, né? Então acho que tem embates mesmo aqui na periferia, né? A minha família é de Santo Amaro, né? Quando minha Batian veio, ela foi para a roça, mas depois ela já veio para Santo Amaro, foram os primeiros moradores mesmo, assim, né? Nesses sítios que tinham e não sei o quê. Tem fotos, inclusive, então já era, tipo, também outras condições, né, de poder registrar, de poder escrever coisas, né, sobre essa ocupação. Eu acho que, é claro que tem uma diferença, né, de como todo mundo chegou, e que os japoneses também podem ser bastante racistas, e também sofrerem racismo, né. Então teve várias tretas, assim, eu tenho tretas com a minha família, né, porque, enfim, a minha família mora na periferia, mora lá no Tabuão, né, mas também se estranha ali, né, então às vezes fala alguma coisa ridícula, né, mas enfim, assim, eu acho que nem toda povo que chega aqui é homogêneo, né, tem muitas diferenças, assim. O Japão imperialista também teve o seu genocídio lá dentro do Japão. Então, muitas das pessoas japonesas que vieram, que eu não posso falar nem japoneses, porque não é massa, né, mas vieram de Okinawa, que é um território no Japão que se consideram indígena. Eu vou falar isso só para facilitar o entendimento, mas que é um povo dissidente dentro do Japão contra o Império Japonês e que foram anexados na base da violência, né? Então, muita gente, inclusive na guerra, assim, que veio para o Brasil, são okinanchos, né? Vieram de Okinawa e ocuparam o território brasileiro e não se reconhecem como japoneses. Apesar das pessoas, esses japoneses, não fale isso, assim, de uma pessoa que veio de Okinawa, né? Então tem essas diferenças dentro né, dos próprios descendentes, enfim. E eu acho que nem sempre é fácil, assim, acho que tem solidariedades e tem tretas. Sim. E quando tem as solidariedades é massa, assim, né? Eu fico lutando por isso, assim, para que, por exemplo, pessoas que eu vejo aí, que me influenciaram, tipo Navi Mãe, pessoas que são descendentes de japoneses, né? O Titi Frick, outras pessoas que realmente influenciaram o meu trabalho, que são periféricos e que estão aí se movimentando, se enunciem mesmo, né? Que receberam essa outra cosmologia e que estão aí produzindo, estão agindo, né, no território e influenciando o território também. É bom você ter falado sobre essas diferenciações, porque a gente pouco sabe, né? A gente pouco sabe sobre o que a gente pouco sabe sobre nós, né? Pensando no território nacional, ainda mais quando a gente está num periférico, só pensando por uma questão, usando a nomenclatura dessa questão geográfica, né? De estarmos mais à margem do que da organização social, né? Urbana. E para fora do país também, né? Então essa referência de que na periferia tudo se encontra e tudo se desencontra também, porque é isso, né? A gente tem vários encontros e desencontros. É importante também ter uma releitura ou ter uma interpretação do que acontece para além, porque senão a gente fica só nos arquétipos também, né? Sim. E a gente cai num outro perigo que é que você até falou, o nosso inimigo é o mesmo,
Então, de às vezes ficar só brigando entre nós, né? Quero voltar um pouquinho na sua produção artística e pensar o feminino, né? Porque eu até questionei, será que eu entro nesse tema, né? Assim, porque queria falar da artista como artista, mas não tem como não anular a pauta de gênero, né, na arte. Pensando no Brasil e ainda pensando em outras questões também, né, de como a arte ela ainda é muito masculinizada. Talvez na arte de rua menos? Sim ou não? Nossa, arte de rua é treta toda hora. A todo momento, a gente fica em embate, né. Como a gente está falando de espaço público, geralmente, né, bom, a arte de rua ela tem algumas regras, né, tem algumas regras de conduta e que meio que regulamentam, né, até onde que eu posso ir, até onde que eu não posso, além dos gambezinhos, né, entre nós. E, até bom, enfim, eu fiz um mestrado inclusive falando sobre isso, né, sobre o sistema de atropelos, né, de que quando as mulheres enunciam, né, quando as mulheres se expressam através da arte, geralmente é muito frequente de que elas sejam atropeladas, ou que elas sejam apagadas, ou que aquele grafite ele não tenha, não perdurem no tempo como os homens, né. Então, enfim, é um sistema interno de dentro do grafite, dentro do próprio grafite, não é só as pessoas de fora que apagam os grafites femininos, né. E é um sistema de regulação do poder mesmo, né. Então se a gente pensa que o grafite é uma extensão do nosso corpo, tudo que a gente faz é uma extensão do nosso corpo, né. Então eu estou, violando mesmo, né, o corpo de uma mulher, assim como acontece quando a gente caminha na rua. Sempre a gente é jogada para um lugar muito demarcadinho, né. Só que aí o mundo gira pra caramba, assim, ainda bem, e quem não gira junto acaba se estrepando. As mulheres, hoje em dia, eu sinto que a gente tem uma força, uma potência mesmo pela auto-organização, que a gente sentiu que não dava mais pra, enfim, agir sozinhas, né. O grafite durante muito tempo foi um sistema de poucas escolhidas, como na os japoneses são a minoria modelo, né, e que podem fazer alianças, né, a partir disso as mulheres também eram, né, era uma minoria modelo, né, então algumas poucas eram selecionadas para representar todo um coletivo, né, muito maior. E hoje a gente está ampliando isso através da organização política, que é uma organização estética também, né, além de ser política, porque as coisas que a gente começou a desenvolver na nossa linguagem, a forma como ela se desdobrou para as imagens que a gente foi criando no grafite, deixou os cara no chinelo, assim, né, enquanto eles estavam lá, sei lá, eu sei pintar com 20 cores da paleta do olha só como eu sei fazer o traço fino, a gente estava discutindo o conceito, né. Então foi uma virada, assim, que eu acho que quem não girou junto com isso, tá com os dias contados mesmo, assim. E parece arrogante, mas é que foi muita violência, né, durante muito tempo, assim. Foi a partir disso que o útero urbis chega? O útero urbi ele chega em um momento histórico, assim. Acho que é muito bom demarcar em que momento que ele surge, quando ainda era muito difícil essa discussão da corporalidade, né, feminina. Ainda não muita gente eu pintava o útero urbi foi um trabalho que eu fiz, deixa eu explicar, né. Durante, nossa, uns 5 anos, assim, que era um útero gigante que eu pintava na rua, um stencil, bem anatômico mesmo. E aí às vezes eu colocava uma frase, às vezes não, às vezes eu colocava alguns símbolos e deixava lá para ver o que acontecia. E aconteceram muitas coisas, tá, povo? Esse trabalho eu meti o louco, assim, meti o louco produções e comecei a viajar com ele. Então eu comecei a acionar a rede feminista
e eu ia para alguma cidade, né? Eu fui para o Maranhão, fui para São Luís do Maranhão, João Pessoa, enfim, eu fui para várias cidades e essa rede feminista me acolhia e a gente fazia um encontro entre mulheres, né? Esse encontro era um processo de cartografar o nosso corpo e o território, então tinha essa ideia de corpo-território. Eram processos bem fortes, assim, né? De chorar, de rir, de se encontrar, de contar memórias íntimas. E aí a gente, no final desses encontros, a gente saía no Vandal pichando tudo. É lógico, com estratégia. Então a gente sempre discutia, né, sobre estratégia e arcava com as consequências, que foram muitas, inclusive. Inclusive, em João Pessoa, as mulheres, né, do coletivo lá que me recebeu, elas tiveram consequências que duraram 2 anos, porque a gente pichou o centro histórico, né, com xoxotas e vulvas e frases tipo eu não sou homem nem mulher, essas coisas, né? Sou travesti, e foi isso, né? É importante demarcar que o Útero Urbi acolheu não só mulheres cis, e inclusive ele se abriu para essa crítica, né? Que partia da minha experiência, né? Então, a treta da arte é essa, povo. Bom, a partir da minha experiência, eu não conhecia meu corpo, das mulheres que estavam mais próximas a mim, né? Que eram experiências de mulheres que com 60 anos ainda nunca tinham olhado para a xoxota, né? Então, tipo, eu tava falando sobre isso. E quando eu comecei a caminhar, a viajar, pessoas que não eram cis começaram a me questionar sobre o útero. Então, o Útero Urbi teve que crescer e enfim, explodir mesmo, né? Para outras presenças e outras formas de pensar o útero, que pode ser um território, não precisa ser uma demarcação do que é ser mulher. Biológico, biológico, né? Então eu sinto que eu consegui transformar o útero em um território mesmo, ao invés de um órgão corporal, de que ele pode ser compartilhado com, enfim, pode ser pensado por muitas entidades, né? Mas enfim, o Útero Urbi surgiu nesse contexto que foi meio 2013, por aí. E aí depois veio um boom mesmo de ginecologia natural, de feminino sagrado. E aí eu resolvi tirar o meu time de campo mesmo, porque estava se misturando o que eu estava tentando fazer com esse imaginário do feminino sagrado, que eu acho que não tem nada a ver isso daí. E muita coisa no mundo é sagrado, né, gente? Mas a feminilidade, ela não. Não nesse sentido que tem se colocado nas redes sociais. Então eu achei que ficou muito entrando nesse lugar, e aí a minha estratégia caía por terra. Era muito difícil manter a minha estratégia, né? Então, quando uma estratégia ela cai por terra, a gente bola a outra. Então, eu hoje estou falando de outras coisas e estamos aí no mundão. E o corpo feminino continua no território atuando. Sim, né? mas não nesse lugar que eu tinha antes mesmo, né? Eu acho que não precisa mais. Eu acho que a coisa caminhou, né, coletivamente. A discussão sobre o que é ser mulher e tal, muita gente está fazendo de muitas formas interessantes, assim. Então eu posso também fazer outra coisa hoje em dia. Seguir o bonde. Sim. Né? Pegar o busão e ir para outra parada. Mas muita gente, voltando, né, o que a gente estava conversando, muita gente hoje ainda, pô, por que você não... né? Pô, eu podia estar rica agora, fazendo feminino sagrado, sei lá, esses negócios, né? Aconteceram muitos fatos, assim, que tinham a ver com o útero, né? E eu podia ter lançado uma ilustração bombástica, não sei quem morreu, faz um desenho aí, né? Mas a gente tem que se recusar a fazer algumas coisas e caminhar, porque eu acho que o longo prazo, ele vale mais a pena. Você trouxe uma coisa agora nessa fala, Carol, a arte como produto, né? Uhum.
onde que está essa linha tênue, né? Como que é essa linha tênue da arte, produto, produto, arte? E não é nesse lugar, a minha pergunta, eu não quero que entre nesse lugar do apreço da arte pela arte, Uhum. né? Que, enfim, você vive disso. É o seu Uhum. trabalho também, é a sua Uhum. intelectualidade expressa, né, pela sua pintura, pelas tintas, enfim. Mas como que é para você que vive da arte, né, ter esse lugar de é um produto ou é uma peça já? Eu prefiro ser trabalhadora do que ser artista, às vezes. De ter essa consciência, né? Se a gente tivesse essa consciência, porque a arte vem de um lugar elitista, né? E a gente tá ganhando a consciência muito devagar. Sei lá, mano, os motoboy acabaram de surgir, né? A era dos motoboy, assim, e eles já têm mais organização do que eu sinto que os artistas têm, assim, né? Então, às vezes eu acho bonito, mais bonito isso, da gente se reconhecer como, né, fazendo produtos mesmo e demarcando esse lugar que a gente quer destruir, do que a gente não ter consciência disso e ficar tentando buscar um lugar, uma ilha paradisíaca mesmo, né? É claro que a gente tem que buscar táticas de proteger a nossa energia vital no meio disso tudo. E nunca é fácil, assim. Eu tento hoje, bom, a partir de tudo isso que a gente conversou mesmo, né? Não ficar me fixando num lugar só, porque aí eu consigo me movimentar. Eu acho que o importante é a gente sempre estar consciente do que está acontecendo, junto com as outras pessoas, não se isolar, né? E, e tentando buscar formas do imaginário que modifiquem a nossa realidade. É comunista isso que eu tô falando? É, mas é isso mesmo, né? Eu acho que tá fora de moda? Tá todo mundo nesse rolê meio empreendedor, assim, mas eu acho que o importante é a gente ser comunista. Louca. Porque se a gente entra na lógica da moda, a gente é isso, é um produto perecível, né? Ele Sim, tem uma data de validade, né? sim. Então, se você age na coletividade, alguma coisa perdura, É, né? é que o que assim, é muito simples fazer arte, quanto mais você conseguir prestar atenção nas coisas simples, mais você vai para o fundo, né, na arte, assim. Poucas pessoas conseguiram fazer isso, eu acho. Pouquíssimas. Então, por exemplo, se a gente pensar no Butô, né, a dança Butô, pô, os caras conseguiram olhar para a decadência que estava no Japão pós-guerra e dos corpos, né, da bomba atômica. E inventar uma dança sobre isso, eu acho muito louco. Quem conseguiu fazer isso? Só uns mano lá, uns dois mano, e influenciaram o mundo inteiro, assim, né? Só com essa sinceridade, né? De olhar para a realidade do jeito que ela se apresenta. Isso é muito difícil, assim. Então, sei lá, Ai, brisas. não, tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta meio tipo, cresci vendo programas de entrevista. Sabe aquelas programas de Sim. final do tempo? Aí eu falei, ai, vou entrevistar uma artista super famosa da periferia, Carol Super Itzá. Cara. subcelebridades. E aí tinha uma pergunta que sempre caía quando era artista, Hum. né? Essa coisa de a inspiração da arte. Não tem essas perguntas, Tem. você já deve ter passado por isso. Aham. Mas como que é esse lugar da inspiração? Existe mesmo para uma artista? Pensa numa artista que é muito pé no chão, que está na realidade do cotidiano, que é o seu trabalho, né, de ter ido para o muro, né, de ter ido para o picho, de ter ido para a tela, né? E tem um trabalho também de aquarela que é super bonito, que a gente não falou ainda, que você pode Ah, sim. falar, que está atrelado aos movimentos feministas periféricos, né, desses corpos, dessas corpas. Como que é isso da inspiração? Ou é isso, é a sensibilidade de estar atenta com todos os sentidos? Eu acho que cada pessoa tem a sua fenda, né, de inspiração, as coisas que inspiram, assim mesmo, que mobilizam, tal. Para mim,
geralmente vem de uma necessidade de dar uma organizada nas coisas que eu tô passando, assim, né? Vem de uma necessidade, talvez de cura, não sei. Já pensei sobre isso, não que eu tenha a capacidade de me curar, mas eu acho que a arte cura muita coisa em mim, faz eu entender muita coisa. É um processo que não é só meu, assim. Eu sinto o prazer de que isso saia de mim, assim, e que faça outras pessoas também caminharem junto comigo. Eu acho que o artista tem essa ambição, imagino, né? Eu acho que todo artista tem essa ambição de, tipo, gente, vocês estão vendo isso? Vamos ver esse negócio aqui que tá foda, né? Mas também é parte de uma crise, né? É parte de alguma fricção, alguma coisa que te apunhala, parte de uma necessidade de revide, mas é sempre uma crise, né? E nunca, para mim, não é bolinho. Assim, os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, eles vêm de 4 anos atrás, a partir de uma crítica que uma grande amiga fez ao meu trabalho. E eu fui pro inferno e voltei, assim, com essa crítica, mas ela estava uma crítica importante, assim, que eu precisava ouvir, né? E a gente, como artista, a gente precisa ouvir as críticas, né? Eu acho, claro, que críticas que partem de uma energia vital, tá, gente? Não aquelas levianas. Mas que foi importante eu ficar com essa crítica durante 4 anos para que eu seja quem eu sou hoje, assim. Então, é isso. Eita. Você falou que as críticas te trouxeram reflexões, e, né, te colocaram num outro lugar e fizeram realizar coisas também, né? Sim. Porque eu lembro de antes da pandemia ir numa exposição que você montou, foi super bonito, porque eu acho que é importante ter né? Uhum. Queria que você contasse sobre essa experiência de montar a sua exposição ali no Clariô, e do projeto de galeria, né, que você tem, e o estúdio, enfim, desses seus projetos mais atuais. Bom, essa exposição se chamou Incrusa, né? Foi eu, o Berê, Guelé e o Paulo Inhamaquê. Toda hora ele muda de nome também, mas eu acho que ele ainda está assinando como Paulo Inhamaquê. A gente conversando, né, sobre essa asfixia que a gente estava sentindo de um movimento mais coletivo na arte e de uma falta de espaço mesmo para o nosso trabalho, da forma como a gente gostava que ele fosse, assim. A gente criou esse projeto de exposição bem no Mete o Louco Produções e rolou, tipo, clareou, acolheu. O Raj fez a luz, fez a cenografia e tudo mais. E valeu, Raj. E foi muito legal, assim, porque tinha uma necessidade de trocar ideia com outras pessoas das artes visuais, principalmente, porque é um setor que não troca ideia, né? É diferente do teatro, da música, talvez. Realmente, os artistas visuais são meio bicho do mato, assim, não conversa. Então, bicho do mato não, né? Acho que pessoas isoladas. Então, a gente fez essa exposição e foi muito legal, porque foi muita gente, teve um monte de comida. Viu, povo? Vernissage sem comida não rola. Não. Acho que vocês estão com a alma morta, porque eu fui numas galerias ultimamente e não tinham nada pra beber, tipo, não tinha, sei lá, mano, porra. Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura de Tem a ver. receber as pessoas com Tipo, comida. É pouco ou é muito, não interessa, mas sempre tem alguma coisa para comer, Sim. né? Eu acho que é uma escola, que é uma forma que a gente aprendeu, uma formação que é muito foda, né? De tipo, pô, você vai receber as pessoas, é importante, né? E não é só porque eu gosto de comer, que eu sou taurina, mas é uma ética no mundo, assim. E a gente fez tudo isso. Quem veio de longe, a gente fez uma vaquinha, pagou o Uber. Tipo, não, mano, tem que vir lá da Zona Norte, vai vir, carai. A gente trouxe todo mundo, porque a gente queria estar junto mesmo, para falar sobre arte. Então, logo depois veio a pandemia, mas eu acho que isso é um mote para que a gente produzisse aquelas séries que foram apresentadas na exposição. Tipo, eu produzi aqueles trabalhos para a exposição.
E eles me levaram para outros lugares também, né? Que mais? E aí eu tive um ateliê, né, na Estrada do Campo Limpo, que também foi minha morada e que foi um lugar que eu produzi também, me critiquei e fiz um monte de coisas, mas que estava no meio da pandemia, assim. Então, eu acho que foi muito importante, porque a ideia segue, né? Eu acho que se eu tiver uma ideia de futuro, é de que um dia eu tenha um espaço para que seja um espaço de formação e de criação, né? Para que outras pessoas possam estar comendo junto, inclusive, se tiver vernissage nesse lugar, que não vai chamar vernissage também. Como diz a Naruna, favelissage. Favelissage. Vai ser esse lugar que eu sonho mesmo, né? Que é um lugar com uma forma de estar muito diferente dessas que eu tenho visto aí e que eu sinto que não acolhem a nossa produção. Bom. Carol, a gente vai se despedir. Eu adorei conversar com você. É sempre bom mesmo. A gente falar da sua trajetória de artista, ou, né, trabalhadora da arte, está muito atrelada a um sentido da visão, né? Mas a sua presença e os momentos de prosa que a gente já teve juntas, traz outras sensibilidades, né? Traz os outros sentidos à tona, né? Trabalha com esses outros sentidos. E você conseguiu trazer um pouquinho hoje na nossa conversa, falando um pouco da espiritualidade que atravessa os seus trabalhos, né? E que, na verdade, atravessa a sua existência. Queria que você contasse, assim, só para a gente fechar, né? Que você ficou muito tempo na rua, você tá agora, logo menos vai estar habilitada aí para circular pela cidade. Por onde você quer percorrer? Quais ruas você quer caminhar? Nossa! Eu queria ter muitas vidas para caminhar para muitos lugares, inclusive imateriais, assim. Eu gosto muito de caminhar. E eu acho que quem me possibilita caminhar é a arte, como entidade, né? Eu acho que a arte é uma entidade, tá, povo? Não... Enfim, a arte me possibilita caminhar. E nesses lugares que eu caminho, a arte possibilita eu conhecer os lugares que um turista não vê, assim, né? É lá no buracão mesmo, na fenda, no lugar menos na sarjeta, a gente tá lá pintando, né? E isso eu dou muito valor, assim, porque você dá uma inversão, né, no mundo, assim, e consegue conhecer coisas que quem tá de chapéu atolado não consegue. Então, eu sou muito grata à arte todo dia, espero continuar, né? E para mim nunca tem fim o meu apetite, eu acho, assim, quando ele tem, eu sempre luto para que ele volte, porque às vezes a gente perde mesmo, mas eu quero sempre estar comendo o mundo e caminhando para muitos lugares. E como eu sou uma taurina bem daquelas tradicionais, eu ainda quero ter o meu espaço para eu poder fazer esse movimento fixo e também caminhar o mundo inteiro. E se eu puder, eu quero chegar lá na China. Eita, vai! A gente torce para que isso aconteça e que saiam muitas coisas boas entre a gente. Pessoal, foi isso a conversa de hoje. Obrigada, Carol. Muito feliz mesmo. Ju, obrigada. E até a próxima, pessoal. Quem quer? Agora é assim, ó.